Oi pessoal, tudo bom? Aqui estou eu mais uma vez, depois de 24 horas. E nesse momento nós estamos no versículo 9 do livro de Gênesis, que é: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Então, como a gente já sabe, vou copiar aqui o endereço da imagem. A gente chama o nosso comando, a gente passa a imagem que a gente quer. Nesse momento eu vou colar a imagem. E como vocês já sabem, a gente precisa pegar o versículo em inglês. Eu vou fazer então aqui o envio dessas informações para o nosso bot e ver o comportamento de construção. Esse é um dos melhores momentos porque a gente realmente vai analisando conjuntamente o que está sendo criado. Lembrando que o versículo atual é: E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, então as águas aparentemente de oceano, e apareça a porção seca, e assim foi. Isso aqui é bem interessante, e mais uma vez eu reitero a importância da gente estar passando a imagem anterior para manter a paleta de cores, para manter o padrão, para que a gente realmente possa construir. Em teoria, esse aqui é o primeiro momento que aparece explicitamente terra. Terra no sentido não de earth, mas de land, né? Fazendo uma tradução aí para o inglês. Porque havia essa confusão ali no primeiro versículo que a gente conseguiu vencer bem, mas eu acho que agora já dá para a gente conseguir trabalhar um pouco. Eu não consigo ver águas juntas num lugar nessas imagens de forma explícita como eu gostaria de ver gelo. A primeira, ela já tem muito verde e ela não tem nada de águas juntas num só lugar. Ela tem a ideia da terra, mas talvez pareça muito com a anterior. A segunda, ela já dá lá aquelas nuvens mais extensas. Eu poderia meio que considerar que ali está havendo um ajuntamento, mas nem tanto. Já essa terceira, ela traz um pouquinho mais da possibilidade de gelo, porque parece uma montanha de gelo lá no fundo, mas ela já tem muita vegetação. Isso é ruim, essa quantidade de vegetação. E a terceira já seria um momento bem distinto. Difícil, ficou difícil agora. Para evitar as árvores, tá? Eu vou realmente na segunda, na expectativa de que as variações da segunda possam me ajudar, beleza? Vamos nessa então, fazer essa experimentação. Vou gerar aqui as variações da segunda imagem e identificar o que ele pode fazer. Queria muito que tivesse aparecido gelo, mas não tem a palavra gelo ali. E isso é uma interpretação minha, né? A interpretação humana ainda é muito mais qualificada do que a interpretação de uma inteligência artificial. Olha, eu estou gostando do que está acontecendo ali na quarta imagem, porque ele está criando algo mais abstrato. A primeira imagem, a segunda e a terceira, elas estão dando muita referência. Esse foi um texto que era difícil, realmente. Juntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a faixa de terra. Pessoal, esse aqui foi um pouco cruel para a inteligência artificial poder imaginar alguma coisa. Vou ter que usar a melhor opção possível que a gente tem aqui. E nesse momento eu vou da mais abstrata possível, que é a 4. Porém, eu prefiro usar a 3 no aspecto de que eu consigo ter um pouco mais de agregação ali na parte superior, e aí eu posso ter até uma coloração próxima a gelo e a terra aparecendo de forma ainda mais explícita. Eu acho que a gente vai ter assim alguns desafios. Ainda nesse vídeo eu não vou utilizar os comandos adicionais, mas eu vou fazer algumas experiências de comandos adicionais. Por exemplo, sem árvores, com gelo, temo que eu possa acabar induzindo demais. Mas nesse caso aqui, eu vou votar pela opção número 3, pela abstração que ela tem. Então vamos upscaling para 3. A 4 tem uma abstração também, mas ainda meio que parece nuvem, o que seria o que ele chama de porção seca. Então eu acho que vale a pena dar uma chance aí para 3, que tem essa parte de porção seca um pouco mais clara. Eu estava dando uma olhada nas funcionalidades. A gente tem esse primeiro upscaling e um segundo que seria para o máximo ou uma escala um pouco mais leve. A gente ainda não está aplicando nada disso e não vai realmente utilizar. Eu estou ficando satisfeito ali com o que ele está criando, porque a nuvem está bem clara. Isso está quase chegando numa tonalidade de gelo. Então, isso está atraindo minha atenção positivamente. Mas vamos ver onde é que ele chega. 79% de processamento, 81%. Eu quero muito que essa inteligência artificial evolua para que a gente possa entender a imagem como um plano de objetos, assim como a gente tem essa mesma característica de objetos dentro de outros elementos computacionais, para que eu possa, por exemplo,
dizer para ele, olha, existem aí minimamente 3 objetos, que é o rio, que são as margens esquerda e direita, e as nuvens, da forma como elas estão apresentadas. E aí eu poder fazer ações especificamente em cima desses objetos. Bem, vou clicar aqui na imagem para que a gente possa ver a imagem original. Ela é uma imagem artisticamente bonita. O que foi gerado lá em cima representa um pouco o gelo. Não estou satisfeito da melhor forma com essa imagem aqui. Eu acredito que é possível obter resultados melhores para o que a gente gostaria de representar, mas realmente vai ser essa jornada de construção que a gente está fazendo. Eu vou clicar com a carinha de que não estou 100% satisfeito, para que ele possa ir aprendendo sobre o que eu quero que ele gere aqui. Então, nesse momento, nós construímos o versículo 9. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e essa imagem representa de forma rasa o que eu particularmente gostaria de representar nessa imagem. Mas vamos continuando aqui no nosso processo. Bem, e nesse vídeo a gente vai ver 2 versículos sendo construídos. Eu vou para o próximo versículo, que é o versículo número 10, que ele fala o seguinte: E chamou Deus à porção seca terra, que era o que a gente vinha imaginando da possibilidade de ser isso, e ao ajuntamento das águas chamou mares. A gente tem a palavra mares, a palavra oceanos. A oceanos para a gente seria mais bem aplicável. E viu Deus que era bom. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso versículo 10. Vamos copiá-lo, tá? Vamos pegar aqui a nossa imagem anterior de referência, para que a gente possa passar para o software e garantimos aqui a cópia adequada do versículo 10. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Já vejo ali um pouco mais de marrom aparecendo nos primeiros 10 a 15% de edição. Estou curioso com o que ele vai criar. Eu ainda não sei o quão ele se baseia na imagem anterior e aquilo é indutivo. Por alguns testes que eu fiz, ele tem flexibilidade bastante extensiva no sentido de sair da referência original, pegando apenas algumas características quantitativas, tá? Então, a gente pode trabalhar bastante nesse sentido. Como é um versículo que eu diria que é intermediário, e chamou Deus à porção seca terra e o ajuntamento das águas mares, isso é muito simples, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou me permitir usar um pouco da parte artística. A primeira, ele não traz o marrom da terra, o dourado da terra, de forma tão clara. Seria algo à noite, por exemplo. Não acho tão interessante. Na terceira, praticamente é uma terra seca, eu acho que não teria uma representação tão boa. Poderia gerar variações delas, da segunda, para tentar pegar um pouco melhor, mas não farei isso. Na quarta, é praticamente o mar e a porção seca ela não aparece. Então, sem escolhas possíveis, iremos utilizar aqui a solicitação de versões a partir da 2 e torcer para que ele abra um pouco mais essa quantidade de água na imagem. Eu acredito que quanto mais água na imagem, mais a gente consegue ter essa dualidade de porção seca, chamada terra, e de ajuntamento das águas, chamados mares. E aí, mais uma vez, a gente tem aquela questão crítica da interpretação, não é? A gente falou no momento anterior que esse ajuntamento das águas, no momento que elas se ajuntam, que elas adensam, poderia ser a questão da geleira, da calota polar, mas aqui a gente vê claramente que a esse ajuntamento foi dado o nome de mar. Então, de certa forma, ficaria um pouco menos possível de explicar do ponto de vista científico, porque se você juntar água por alguma força e depois você tira essa força, ela volta ao estado dela, que seria preencher todo o recipiente, mas aí a gente vai também do ponto de vista de aceitar algumas interpretações mais subjetivas. Bem, eu gostei dele ter dado mais dualidade aqui ao marrom e ao azul. Eu gostei de ver isso. A primeira imagem, ela tá interessante, só que a segunda tá um pouco mais detalhada, a terceira tá demasiadamente disforme, e a quarta, pelo fundo, por ela tá um pouco mais linear, numa visão dessa da Terra, e por ela ter ao fundo um pouco mais de azul, eu acho que ela pode surpreender a gente positivamente. Então, eu vou utilizar a quarta aqui na esperança de um upscaling. Como vocês podem ver, ele está fazendo a criação nesse momento. Eu já gostei da primeira versão, antes dos 30, porque ela jogou bastante azul lá para frente, ela tá dando destaque ao céu. Isso para mim tá ficando uma imagem linda nessa pequena resolução. Ele tá deixando mais detalhado, então aquela perspectiva que a gente tinha de uma imagem mais longa, a gente pode
se aproximar um pouco mais. Estranho porque ele deu uma coloração menos detalhada. Estou gostando da ideia do rio lá ao fundo. Temo que ele deixe de detalhar o que estava ficando interessante. Ele está criando o que eu queria que ele criasse, que era essa parte mais branca entre os encontros, porque isso representa um pouco da ondulação, ou seja, a água quebrando ali pelo vento ou pela própria correnteza. Eu estou gostando muito dessa parte também, mais abaixo da imagem, está me remetendo o oceano, está me remetendo os litorais, está me remetendo os corais. Então acho que está ficando bem interessante o resultado que está saindo. Ele está criando lá ao fundo também uma parte das nuvens que remete bastante à imagem original do primeiro versículo, e isso é muito positivo. Vamos dar uma olhada aqui na imagem original. Show! Vamos lá. Pelo que eu estou percebendo aqui, ele está mantendo uma característica de baixo detalhamento. O que eu quero dizer com isso? Ele está mantendo uma coloração pastel entre as imagens que eu gostaria que ele fosse um pouco mais detalhado. Eu tenho como fazer essa indução por meio de comando, mas a gente vai surfar nessa onda aqui. Esses dois versículos eles foram interessantes para entender um pouco mais o processamento da IA e para, de repente, potencializar um pouco mais o estudo que a gente pode fazer para fazer as induções que a gente queira. Dentro do ponto de vista artístico, vale a pena. Dentro do ponto de vista espiritual, subjetivo, não. Realmente vamos ver o que é que, em hipótese, uma solução computacional poderia ser feita, sendo conduzida a um aparente acaso, que não é de forma explícita. Então, obrigado, gente. A gente fez 2 versículos agora, a gente provavelmente vai fazer no mínimo 2 versículos em cada vídeo a partir de agora, e vamos tocar esse barco e vamos desenvolver essa oportunidade de aprendizado juntos para que a gente possa finalizar o capítulo de Gênesis e identificar a nossa storyline, tá bom? Muito obrigado, valeu e a gente se vê no próximo vídeo.